feliz. Nunca vi ninguém como eu no sertão. Perto de uma mata e de um ribeirão, Deus e eu no sertão. Casa simplesinha, rede pra dormir. Galo Joaquim. De noite o show no céu, deito pra assistir. Deus e eu no sertão. Estamos no sertão do Bom Dia Evangelizar. Bom dia, Galo Joaquim, bom dia! Viu que o Galo Joaquim cantou aí, Joelma? Ele se identificou. Bom dia, tudo bem, minha amiga? Estou bem. Só alegria? Só alegria. Nós estamos na terça da Santa Chagas, aí, a nossa devoção aqui da TV Evangelizar, da obra Evangelizar, é preciso. Jesus das Santas Chagas, num tempo em que ele mostra as chagas, né? As chagas do Cristo ressuscitado. Sabe que as chagas da paixão acompanham o corpo do Cristo ressuscitado, que acompanha o corpo da igreja. O corpo místico de Cristo, Jesus mostra as suas santas chagas. Uma gota desse sangue precioso da Santa Chaga. Eu vou improvisar com a Joelma. Ai, ai, ai. Uma gota desse sangue aí, Joelma. Vamos cantar um refrão das Santas Chagas, clamando para quem está acompanhando agora. Nesse momento estamos ao vivo, hein, Galo Joaquim? Ao vivo, eu estou sem relógio aqui, mas confirma o horário para mim agora. Tá aí, ao vivo nesse momento, são 8h26. Clamando uma gota das Santas Chagas do Senhor, do sangue. Uma gota do teu sangue. Solta a voz, Joelma. E eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Vem a vitória. As chagas do Senhor nos vem a vitória. Primeira carta de São Pedro vai citando lá o livro de Isaías, por suas chagas nós fomos curados. Portanto, levante sua mão agora, olhe para a cruz, onde fomos redimidos, salvos, onde se abriram as santas chagas do Senhor. E reze comigo com a intercessão de São Bento. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces. Bebe tu mesmo do teu veneno, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Olhe para Jesus, olhe para as suas santas chagas. Ele que sopra e diz, recebei o Espírito Santo. Ele que diz, a paz esteja convosco. Ele quer nos comunicar a paz. E eu estou juntinho aqui de São Francisco de Assis. Gente, estamos ainda vivendo o luto e vivendo novendiales, os 9 dias em que rezamos as orações, vamos dizer assim, sufrágio da alma do Papa Francisco, a Santa Missa. E a gente pede que este comunicador da paz, Francisco, Papa Francisco, inspirado em São Francisco, nos inspire sempre a buscar a paz e ser instrumento da paz que vem do Cristo ressuscitado. Reza comigo, quero rezar por você. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, Senhor, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, meu Deus, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Onipotente e bom Senhor, a Ti a honra, glória e louvor. Todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz amém. Louvado sejas, Onipotente e bom Senhor, a a Ti a honra, glória e louvor. todas as bênçãos de Ti nos vêm, e todo o povo Te diz Esse é o cântico das criaturas. Eu já estava empolgado ali, Joelma. Louvado sejas, meu bom Senhor. E vai indo. Pelo irmão Sol, irmã Lua, irmã Terra. Louvado sejas. Todas as criaturas se unem no louvor à criação. Homenageando o Papa Francisco com esse cântico, com essa oração. O cântico das criaturas, o hino de São Francisco de Assis. A Ti toda honra, toda glória e todo louvor, o Deus da criação. Vem cá, bom dia Galo Joaquim, bom dia, acorda aí rapaz, eita nós! Hoje é 29 de abril, Galo Joaquim, é terça das Santas Chagas, hoje é dia de uma santa muito especial. Olha gente, nós estamos no Noventiales, os 9 dias, aí esse é o terceiro dia, isso aí mesmo, domingo, segunda, terça, é o terceiro dia dos Noventiales, 9 dias de oração, pela alma do Papa Francisco, orações em sufrágio da sua alma, e a gente se recorda de uma santa muito especial na história do papado, na história da igreja, Santa Catarina de Siena, ou de Sena, doutora da igreja, e ela, além de toda a espiritualidade, a gente conhece as obras de Santa Catarina de Siena, o Diálogo, e outras obras de profunda mística e espiritualidade, mas ela teve um papel muito importante, numa época muito delicada da igreja. Havia um papa em Roma, outro em Avignon, na França. E aí então, é um momento difícil, um momento delicado, de discernimento. E não falta pessoa, olha gente, deixa eu falar uma coisa para você. Não falta gente que fomente a divisão, a polarização, a discórdia. Mas Santa Catarina de Siena é uma pessoa que construiu pontes, se estabeleceu por meio da oração principalmente, mas por meio do diálogo. Ajudou muito na construção de caminho para a unidade da igreja. Isso é importante. E você também pode ser um construtor de pontes, de fomentar a unidade, a união e não a discórdia. Que Santa Catarina de Siena nos inspire a buscar também uma vida em comunhão. Comunhão com a igreja, comunhão com o Santo Padre, comunhão com os nossos bispos, comunhão entre nós que somos irmãos, somos o corpo de Cristo. Demos esse testemunho de unidade e de comunhão. Que ela interceda por todos nós. Então, Galo Joaquim, chama o povo aí para pegar a Bíblia agora. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tá aqui, versículo 32 até o 37. É sobre a união dos primeiros cristãos. Já que eu falei em união, os cristãos eram um só coração e uma só alma. Esse é o título, um só coração e uma só alma. Eles davam esse testemunho de unidade, testemunho de fraternidade, testemunho de partilha, de comunhão. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 32 a 37. Você sabe que nos Atos dos Apóstolos é chamado também de Evangelho da Igreja, ou Quinto Evangelho, ou Evangelho do Espírito Santo. Esse livro dos Atos dos Apóstolos maravilhoso. E especialmente no tempo pascal, a gente debruça-se sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E de vez em quando os Atos dos Apóstolos trazem alguma reflexão, algum resumo de como era a vida, como viviam os primeiros cristãos. Como viviam os primeiros cristãos. A gente está com um desses resumos aqui, é um sumário. É um resumo, está aqui, é um sumário. É uma lista de itens de como viviam os primeiros cristãos, a união dos primeiros cristãos. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que eram suas as coisas que possuía, mas tudo entre eles era comum, era colocado em comum. Não havia o meu, era o nosso. E não havia o eu, era o nós. Como tem que ser a vida eclesial.
E continua: com grande coragem os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Em todos eles era grande a graça. O testemunho dos primeiros cristãos, está aqui. E nem havia entre eles nenhum necessitado, mas é claro, não havia necessitado entre eles. Se eles partilhavam tudo, como é que ia haver necessidade? Olha, gente, a necessidade, a fome, a miséria, não é por falta de recursos, de meios, não é por falta do que ter para partilhar, é por falta de partilha. Está aqui, ó. Nem havia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o preço do que tinham vendido e depositavam-no aos pés dos apóstolos. Repartia-se então a cada um deles conforme a sua necessidade. E aí fala do exemplo de um deles, José, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé. Daqui a pouco você vai ver quem é esse Barnabé. O que ele fez? As viagens de Paulo, junto com Paulo, um dos maiores missionários da história da igreja. Pois é, José, chamado Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía um campo, vendeu esse campo, e trouxe o valor dele e depositou aos pés dos apóstolos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha, gente, a inspiração da igreja, a gente vive o próprio Concílio Vaticano II, a própria história recente da igreja, até dos documentos da igreja, sempre nos convida a voltar às fontes, voltar à primeira experiência dos cristãos, voltar, por exemplo, à experiência catecumenal, do catecumenato, voltar à experiência do caminho, voltar à experiência da partilha, da fraternidade, da confiança no dom do Espírito Santo. Eram todas essas características que estavam presentes na primeira comunidade cristã. Aqui faz um sumário, versículo 32 até o 37 do capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, faz um resumo de como era a vida deles. Eles tinham tudo em comum, eram benquistos, viviam bem, viviam na fraternidade. E aí me vem a frase do Papa Francisco que diz que a igreja não cresce por proselitismo, por convencimento constrangedor, quase que forçado, por apelação proselitista. A igreja cresce por atração. E é por isso que a igreja experimentou naquele momento um grande crescimento. Claro, no dom do Espírito Santo, mas também pelo testemunho que vinha dos primeiros cristãos. Eles tinham tudo em comum, não havia necessitados entre eles. Havia partilha, perseveravam na catequese dos apóstolos, na comunhão fraterna, nas orações, na fração do pão, na Eucaristia. Assim viviam os primeiros cristãos. E nesse tempo pascal, mas em todos os momentos da nossa vida eclesial, a gente precisa voltar a essa experiência aqui. Precisamos voltar a essa experiência dos primeiros cristãos. E nos perguntar, e nos questionar, e nos deixar questionar pelo testemunho profético dessa primeira comunidade, como eles viviam. E aí a superação, o Papa Francisco falava da superação de uma globalização da indiferença, da cultura da indiferença, superando isso por meio da cultura do encontro, da comunhão, da fraternidade. Somos chamados a olhar para esta primeira comunidade. Depois você volta, essa leitura que a gente trouxe é a primeira leitura da missa de hoje, da celebração eucarística de hoje. Eles tinham tudo em comum. E portanto, claro, não havia necessitados entre eles. Como é que vai haver necessitados se acontece a partilha? E como é que não vai haver necessitados se acontece o egoísmo, o individualismo? Então, que esta primeira comunidade, inspirada pelo Espírito Santo, que havia feito a experiência da Páscoa, da ressurreição, inspire também cada um de nós, e você que está aí, e a mim, e a todos nós, a termos o coração aberto, espiritualmente e também materialmente, inclusive, para vivermos a partilha. Peça isso a Deus agora, na sua oração. Vai rezando, vai cantando, vai pedindo. Esse espírito aí, de repartir o pão da palavra, o pão das orações, mas também o pão material. Necessitados entre eles. Como é que é, Joelma? E todos repartiam o pão, e não havia necessitados entre eles. Nossos irmãos repartiam os seus bens, fraternalmente tinham tudo em comum, e
era grande a alegria e união no dia a dia e ao repartir o pão. Repartir o pão, eu estou repartindo agora o café já com você, Joelma. Vamos fazer. Repartir o pão e o cafezinho do bom dia aí que fica bom. Olha lá, Galo Joaquim. Eita, nós! Repartir o pão com um cafezinho fica melhor ainda, né, Joelma? A gente brinca aqui, mas é muito sério. A questão da primeira comunidade que nos inspira. Joelma, a gente vai pro intervalo. Tem um convidado especial no próximo bloco. Será que eu falo, Galo Joaquim? Falo! Vou falar! Dom Adênis vai estar por aqui. Dom Adênis Roberto de Oliveira, nosso bispo auxiliar aqui da Arquidiocese de Curitiba, vai estar falando tudo sobre conclave, sobre a eleição do Papa, sobre a fumaça branca, a fumaça preta, camerlengo, né? O que é esse termo aí? Colégio cardinalício, os eleitores, o conclave e assim, o novendiales e tudo isso. Daqui a pouquinho, Dom Adênis com a gente aqui, com imagens de Camaçari, na Bahia. Olha a Camaçari aí, Galo Joaquim. Canal 20.1, pedindo a bênção aí de Dom Dirceu de Oliveira Medeiros. Foi por mim e por você que ele se entregou, e seu sangue derramado me libertou. E assim já a gente vai pro intervalo, nós voltamos já rapidinho, hein? Volta com a gente. Olha a Bahia aí, Galo Joaquim. Eita! Abraço pro povo da Boa Terra. De volta com imagens de Acarape, no Ceará. Olha o lago de Acarape aí, Galo Joaquim. Zona rural, claro. A gente gosta. Mandando um grande abraço e pedindo a bênção de Dom Gregório Paixão, arcebispo de Fortaleza, onde está Acarape. Os meus pecados, e por suas chagas sarado eu fui. Encontrei a paz nas chagas de Jesus. Joelma de Deus, que música bonita, minha irmã. De quem que é isso aí? Vou te apertar agora. Maíra Jaber. Como? Maíra Jaber. Maíra Jaber. Olha só. Eu não confesso que eu não tinha escutado ainda, mas eu sempre falo que eu não sou nenhuma autoridade em termos de música. Mas que linda, viu? Me lembrei aqui na sexta-feira da Paixão, Jesus pregado na cruz, e a gente, claro, adorando a cruz, o mistério da cruz do Senhor. Galo Joaquim de Deus, nós estamos com um convidado muito especial aqui. Eu quero acolher com muita alegria, quero que você acolha também junto comigo aqui o nosso Dom Adênis Roberto de Oliveira. Dom Adênis, muito bem-vindo aqui no nosso Bom Dia Evangelizar, na cozinha do nosso Bom Dia hoje, num momento especial, Dom Adênis, porque estamos vivendo o tal do Novendiales. São 9 dias aí, depois eu quero até que você explique melhor esse termo. São 9 dias de profunda oração, seja oração em sufrágio da alma do Papa também, clamando o Espírito Santo pela escolha do novo Papa. É um momento muito importante da história da nossa igreja, por assim dizer. Estamos à espera do conclave e eu quero acolher o Dom Adênis, que vai trazer essas informações. Nesses dias, Dom Adênis, está muito popularizando-se aí o termo camerlengo, conclave, novendiales, esses termos que a gente escuta lá de vez em quando. E eu quero acolhê-lo aqui. Dom Adênis esteve no último conclave. Dom Adênis, na hora que saiu a fumaça branca, gente, você estava na Praça de São Pedro, né, Dom Adênis, lá, e acompanhou tudo isso. Muito bom dia, muito bem-vindo. Bom dia aos telespectadores. Um prazer estar aqui novamente para conversar sobre esses assuntos que nos dias de hoje estão muito em voga. Com certeza, e a igreja está em oração, o povo está rezando, e camerlengo, o Papa
faleceu, a sede de Pedro está vacante. O que é esse termo sede vacante, Dom Adenis? Então, seria literalmente traduzindo cadeira vazia. Não temos mais o Papa, então está vacante, está vazia. Não tem o Papa, porém a vida da igreja continua, mesmo nesse momento sem o Papa. É uma coisa normal. O Papa não é um anjo, é um ser humano, então ele morre também. E agora se passa para a escolha do novo Papa. Existe um ordenamento já previsto para isso, né, Dom Adenis? Quando o Papa vem a faltar, seja por falecimento ou por renúncia, como aconteceu com Bento. Exatamente. Tem a igreja, como dizia, ela não é feita de anjos, é feita de pessoas humanas, de homens, que morrem também, então já é tudo previsto. Durante a vacância da Santa Sé, quando ou morre ou o Papa renuncia, como foi o caso de Bento XVI, o Papa Ratzinger, existe toda uma organização para que a igreja continue o seu trabalho, apesar de que não temos, como diz, não temos mais o Papa. Porém, temos um cardeal que fica como que responsável pela administração da Santa Sé. E nós temos, inclusive, aqui a imagem dele, o cardeal Kevin Joseph Farwell. Não sei se eu estou pronunciando correto aqui. É o Camerlengo, o cardeal que é chamado com esse título de Camerlengo. Qual é a função do Camerlengo nesse período, Dom Adenis? O Camerlengo é aquele que vai conduzir e administrar a Santa Sé do ponto de vista administrativo mesmo. Todas as outras funções de todos os outros cardeais, inclusive os prefeitos dos dicastérios, até ou a confirmação ou a troca pelo novo Papa, já não exerce mais as suas funções. O único que continua é o Camerlengo. Inclusive, o secretário de Estado também não tem mais esta função, até que seja nomeado pelo novo Papa. Eu escutei essa expressão mesmo, falando do cardeal, o secretário de Estado, dizia o ex-secretário de Estado, quer dizer, já cai também essa função. Exato, o único que fica é o Camerlengo, que é um cardeal que é escolhido justamente pelo Papa, né? E para que alguém que tenha, lógico, uma capacidade, porque administrar a Santa Sé é administrar praticamente uma nação, um país, do ponto de vista sempre administrativo. Aquele, do ponto de vista da evangelização, cada um continua depois ali no seu dia a dia, fazendo as suas tarefas, exercendo o seu ministério. E a gente tomou conhecimento, claro que já era público, mas a gente se deu conta de que o vice-camerlengo é um arcebispo brasileiro. Exatamente. E o seu conhecido, por sinal, Dom Adenis, quando sacerdote, Padre Adenis, foi pároco lá também na cidade de Roma, a paróquia Santa Maria della Perseverança, né? E lá, de vez em quando, aparecia o nosso atual vice-camerlengo. Quem que é ele, Dom Adenis? Sim, é o Dom Wilson de Jesus Montanari, de São Paulo. Ele é de Sertãozinho. Ele atualmente é o secretário da Congregação para os Bispos e também ele é o vice-camerlengo. Porque, como a gente dizia, é tudo organizado na igreja. Porque ela é feita de pessoas. Então, vamos dizer, acontece durante a vacância de o camerlengo vir a falecer, pode acontecer. Por exemplo. O vice assume. Olha só. No caso, é esse nosso brasileiro, Dom Wilson de Jesus Montanari. Bacana. É claro, evidente, eu suponho que durante esse período de vacância com o Camerlengo, são apenas as administrações ordinárias, não vai se tomar decisões aí muito bruscas, modo de dizer, né, gente, no ordenamento da vida ordinária da igreja. Param todas as atividades dos dicastérios, né? Inclusive até a nomeação do novo Papa, não vamos ter nomeação de novos bispos, nem criação de dioceses, é tudo parado nesse sentido. Bacana. E aí um outro termo que agora está em voga, conclave, foi marcado, já está definido, dia... 7 de maio, inicia o conclave. Conclave, o que é o conclave? O conclave tem o colégio cardinalício, são muitos cardeais, mas não, praticamente todos são chamados ao conclave, né, Dom Adenis? Mas eleitores mesmo não são todos, né? Então, são 252, me parece, os cardeais, mas dentre os cardeais, quem vai participar do conclave são aqueles que têm menos de 80 anos. Então, na configuração atual, nós temos 135 cardeais com menos de 80 anos.
Já 2 disseram que não participarão do conclave por motivos de saúde. Então, inicialmente, se parte que o conclave iniciará com 132 cardeais. 132, é os que vão eleger, então, Isso o próximo. até início, pode ser que Se que haja alguma outra baixa. alguém possa desistir ou não poder participar por motivos de saúde, geralmente. Ok. E claro, agora já se começam as especulações, nem se fala, não é bem o termo, mas a gente começa a questionar quem será o próximo Papa, rezar também nessa intenção. Claro que já surgem aí os candidatos, aquela velha expressão, entra Papa no conclave e sai cardeal. Dá para se falar em favoritos ou em candidatos? Como é que funciona isso, Dona Denis? Então, como nós tivemos um conclave há 12 anos atrás, a memória não pode ser tão curta assim. Eu acredito que todos que acompanharam a eleição do Papa Francisco têm isso muito claro. Tinha uma lista, sempre fazem uma lista, inclusive fazem até apostas para saber quem vai ser o novo Papa. Está aberta a banca de apostas, tem até alguns nomes aqui já no nosso, o pessoal já adiantou alguma coisa aqui. Cardeais possíveis, virtuais candidatos. Então, sim. E como eu estava dizendo, 12 anos atrás, existia essas mesmas listas com os nomes, e estava todo mundo, já tinham eleito uns 3, 4 papas, e de repente, quando o cardeal Turan, lá no dia do anúncio vobis gaudium Mario, habemus papam, ele sai com excelentíssimo et reverendíssimo Jorge Mário, Cardinale Santa Romana Ecclesia Bergoglio. Ninguém sabia quem era. É verdade. Ninguém sabia quem era. Claro, os cardeais... por quê? Porque a igreja ela é guiada pelo Espírito Santo. Podem existir políticas, podem existir discussões, mas a palavra final é do Espírito Santo, graças a Deus. E, claro, se fala, o próximo Papa tem que ter a linha do Papa Francisco, e é evidente que o legado do Papa é inegável, realmente é uma coisa maravilhosa, como viveu o ministério petrino, nosso Papa Francisco. Mas é evidente que o Papa não é sucessor exatamente do Papa Francisco, mas sucessor de Pedro, e cada um com a sua característica. Mas o que se espera nesse momento do próximo Papa, assim, Dona Adê? Claro que a gente espera a continuidade da missão da igreja, mas o que se fala? Se espera que seja um Papa que guie a igreja através do Espírito Santo. Então, o que a gente espera é que seja... que se deixe guiar pelo Espírito, porque aquilo que dizia, não é a pessoa, você falou, né, é o sucessor de Pedro, é aquele que vai suceder Pedro. Então, não dá para dizer, tem que ser assim, tem que ser do outro jeito. Podemos até esperar, mas quem esperava o modo de governar a igreja do Papa Francisco? Ninguém imaginava. E aí... a gente vê que, de verdade, a igreja é guiada pelo Espírito Santo. Espírito Santo. Interessante, eu ouvi uma declaração do nosso núncio apostólico, uma entrevista coletiva que estava no perfil do Instagram da CNBB. Perguntaram para ele, Dom Giambattista, há alguma chance de um dos nossos 7 cardeais serem Papa? Eles seguiriam a linha do Papa Francisco? Nossos cardeais têm a linha do Papa Francisco? Eles têm a linha da igreja, a linha do Vaticano II, a linha de Jesus Cristo. E o episcopado brasileiro tem esse perfil, está aí os nossos brasileiros aí aparecendo, Dona Denis. O que você me diz dessa turminha? São 7, né? São 7. Para ser Papa, nem precisa ser cardeal, na verdade, né? Basta que seja um homem, um sacerdote, pode ser alguém que não esteja lá, o Espírito Santo que vai decidir. Claro que, ultimamente, os papas sempre saíram do grupo dos cardeais. Porém, não é dito, pode ser um brasileiro, pode ser um chinês, pode ser um japonês, nem tem, mas em todo caso, né, depende, não tem cardeais, pode ser, por que não? Né? Mas olha o Dom João Braz de Avis, seu conhecido também, de muitas convivências lá no Vaticano e em Roma, né, Dom Adênis? Sim, inclusive fez crisma para nós na paróquia, ordenou o padre Marciano, diácono, padre Marciano. É nosso irmão. Sim, sim. Verdade.
Pois é, olha, a gente vive essa expectativa. E, Dom Adênis, uma coisa, nós somos co-irmãos, gente. Eu e o Dom Adênis, missionários servo dos pobres. Inclusive, está aqui as imagens do nosso padre Giacomo Cusmano, nosso fundador, com a relíquia ex-hóspede. Está sempre no cenário comigo aqui. E também do Beato Francisco Spoto. Domingo terminou o ano spotiano, foi uma data importante para a nossa congregação. E a gente lembra da humildade do Papa. O Papa se destacou já no início, não quis a cruz dourada, depois também os sapatos do Papa eram vermelhos, não é isso? Exato, sapato do Papa, como tradição, sapatos vermelhos, porque o Papa deve caminhar sobre o sangue dos mártires, tem toda essa, digamos, essa mística. Porém, Olha o aí. Papa preferiu, na sua simplicidade, usar os seus sapatos ortopédicos já, porque, né, feito sob medida. Claro que não fosse feito sob medida o vermelho, mas é a simplicidade dele, né? E com ele foi também sepultado um sapato. Aí está aí a imagem do esquife, do caixão do Papa Francisco, ele com os sapatos que ele usava normalmente, que são produzidos inclusive na zona oeste da capital argentina, na região de Flores, e o Papa com esse grande... Olha, o mesmo sapato que ele usava durante a sua vida, durante o seu dia a dia, também ele foi sepultado com esse sapato. Esperamos o Habemus Papa na última vez, o Dom Adênis estava na Praça de São Pedro. Como é que foi essa experiência, Dom Adênis, estar lá, na hora que anunciou o Papa? Foi por acaso? Foi uma coisa... Porque tem horários para as votações, para queima, fumaça branca, fumaça preta. Olha lá, olha a foto aí. Ó. Dom Adênis estava lá na Praça de São Pedro, Galo Joaquim, tá vendo? Há 12 anos atrás, ali, na hora da fumaça branca. Que experiência foi essa, Dom Adênis? Então, foi uma coisa muito bonita e emocionante, né? Porque estando ali em Roma, nos dias do conclave, eu disse, eu quero estar ali, ver uma delas, porque as fumaças, elas saem ao meio-dia e às 7 da noite. Porque são 4 votações por dia. Então, os horários mais ou menos. O povo já vai para a praça, mais ou menos naquelas horas, para esperar a fumaça. Olha aí. Eu fui na parte da manhã, eu tinha que ir para a Secretaria de Estado, carimbar os documentos, e fechava meio-dia, e não saiu a fumaça. Eu corri lá para carimbar os documentos, quando voltei já tinha saído a fumaça preta. Ainda foi fumaça preta, eu disse, eu tenho outra chance. Aí, à tarde, voltei de novo, porque eu tive que ir, sempre quando fui lá no consulado da Índia, pegar o passaporte do superior geral, e era próximo, eu falei, não, eu vou lá para a praça. E cheguei lá, e uma chuva que não parava mais, choveu o dia inteiro. Aí fui para a praça com o meu guarda-chuva esperando a fumaça. Lá pelas 7, umas 7 e pouco, começa a sair a fumaça. Inicialmente ela sai meio preta, de repente a fumaça se tornou branca. Olha aí. Imagina a alegria, os sinos da Basílica de São Pedro. Uma emoção indescritível. A emoção, as pessoas na praça, foi aquele grito, assim, tipo um clamor, um grito, uma coisa muito emocionante mesmo. Que saiu a fumaça branca. Aí eu falei, agora não vou mais para casa. Aí ficou lá. Era 7 e pouco da noite, lá pelas 8h30 aparece lá o cardeal Turan anunciando o Papa Francisco. Papa, anúncio vobis gaudium manium. E essas fotos que você viu ali, gente, foi pelo fotógrafo Padre Adênis, Dom Adênis, agora ele fez as fotos lá na hora da fumaça branca. Olha aí, experiência única que a gente vai viver nos próximos dias, Dom Adênis, em oração com a igreja e vivendo essa alegria. E já amamos o Papa, sem saber quem é, a gente já o acolhe com amor, com alegria. É o nosso Romano Pontífice. Eu quero agradecer imensamente o Dom Adênis por ter tido essa disponibilidade de estar conosco, trazendo essas informações tão importantes. E volte sempre aqui, Dom Adênis, no Bom Dia Evangelizar. Muito bem, obrigado pelo convite e rezemos pela igreja e nos deixemos guiar pelo Espírito Santo. Deixem de lado essas especulações, quem vai ser, torcida, gente. É o Espírito Santo que guia a igreja. Deixamos que seja Ele a decidir quem é o Papa e não os especuladores. Como tem feito nesses 2000 anos, o Espírito Santo é o protagonista da missão, da vida da igreja. Muito obrigado, Dom Adênis. A gente vai para o intervalo agora. Joelma, vamos cantando com imagens de Encantado no Rio Grande do Sul. Olha aí. Pedindo a bênção de Dom Itacir Bresciani. Bom dia, Rio Grande do Sul. A gente volta já rapidinho, hein? Volte conosco.
volta com imagens de Campos Belos, no Ceará. Olha aí, Galo Joaquim, o pessoal acompanha a gente pelo YouTube, pelo site, pelo aplicativo, pelas parabólicas digitais. Nas chagas daquele que por mim morreu na cruz. Quero tocar nas chagas e firmar a minha fé em Cristo Jesus. Quero descansar. Vai descansando nas santas chagas do Senhor, repousando com o João, a sua cabeça no peito do Senhor, nas suas santas chagas. A batida do coração de Jesus também seja em compasso com o seu coração, e o seu com o coração dele, com essas santas chagas do Senhor. Estamos nesta terça das Santas Chagas, vivendo a nossa devoção a Jesus, as Santas Chagas, chagas dolorosas agora, gloriosas, com a ressurreição do Senhor. Atenção, Galo Joaquim! Galo Joaquim, deixa eu falar pra você que hoje é Dia Internacional da Dança, rapaz. Será que o Galo Joaquim sai uns passos aí do Lago do Cisne? Olha, você gosta do balé, Galo Joaquim? Olha a dança aí. A dança é importante, manifestações culturais das mais importantes da humanidade. Dia Internacional da Dança. Parabéns a quem gosta de dançar, quem tem o pé de valsa, quem faz o balé, dança de salão. Dançar alegra inclusive o espírito, a alma. Aniversário hoje também de Várzea Branca, no Piauí. Parabéns, Várzea Branca, Galo Joaquim, 32 anos. Aniversário de Sertãozinho, na Paraíba. Tem Sertãozinho em São Paulo? Terra do nosso vice Camerlengo, mas tem Sertãozinho na Paraíba, 31 anos, Sertãozinho. Aniversário também de São José do Hortêncio, no Rio Grande do Sul, completando hoje 37 anos. Parabéns às cidades aniversariantes, parabéns você que celebra a vida, porque nós aqui da Evangelizar desejamos o quê? Muito amor e paz. Vai lá. Lhe desejamos muito amor e paz. Parabéns, parabéns. Juntos evangelizamos mais. Minha gente, deixa eu falar pra você. Eu vou até sentar aqui, diretor, porque é o seguinte: em Terra Boa, no interior do Paraná, homens de diferentes cidades se reuniram para rezar, caminhar, fortalecer a fé, a devoção à Nossa Senhora. Um encontro regional reuniu gerações com um só propósito. Qual foi esse propósito? Vamos ver juntos? Roda o VT. Ainda era madrugada quando grupos de homens começaram a chegar pelas ruas de Terra Boa, no interior do Paraná. O céu, pintado em tons de laranja e vermelho, anunciava um dia especial. Homens de diversas cidades atenderam ao chamado. Cada um deles trouxe consigo a história, a esperança e a fé de suas comunidades. É um fortalecimento, né, do terço dos homens muito importante, né? Agregando assim a importância, a valorização do homem dentro da igreja. E a fé sempre aumenta, né? Nos motiva até a fé, acreditar num Deus que é todo-poderoso, né? E seguir os passos dele, né? Isso faz a gente sair de casa nessas horas para poder estar nesse lugar, né? O encontro dos homens do terço de Terra Boa já acontece há 8 anos e a cada edição ganha novos corações para Cristo. Neste ano, a expectativa foi alcançada. Quase 2.000 homens reunidos para rezar, fortalecer a fé e buscar a graça de Deus. E o propósito é que tragam esses homens para rezar. Esse é o intuito do nosso terço. Fazer essa manhã de peregrinação até a paróquia, com a procissão, e eles firmes na oração. Puxar esses homens para a reza. E embora o encontro tenha sido dedicado aos homens, nos bastidores um grupo especial também marcou presença. As mulheres do terço, que assumiram a missão de preparar com carinho o café da manhã. Porque é elas que estão nos bastidores, com a mão literalmente na massa, preparando o cafezinho desses homens, né? Sim, com certeza. Graças a Deus. Após o café e os momentos de acolhida, os homens tomaram as ruas da cidade em procissão, conduzindo o andor de Nossa Senhora Aparecida.
Com o Santo Terço nas mãos e a oração nos lábios, eles espalhavam pelas ruas uma corrente viva de fé e amor. Depois de quase 3 quilômetros de procissão, rezando pelas ruas de Terra Boa, os homens do terço chegaram à paróquia São Judas Tadeu para a celebração da Santa Missa. Cada homem expressava sua devoção e se entregava a Cristo de uma forma particular. Com muito fervor, eles participaram da Santa Missa e adoração eucarística e celebraram a consagração a Nossa Senhora Aparecida. A jornada de fé encerrou com a reza do terço. Em uma só voz, eles declaravam a confiança, o amor e a fé em Maria. Olha que coisa bonita, os homens em oração, pessoas rezando. Olha, gente, eu me alegro muito em participar da TV Evangelizar, porque a gente vê isso aí, ó, tá vendo? A igreja viva, né? Em oração, a coisa de Deus acontecendo, romarias como essa, peregrinações como essa é tradicional, de Terra Boa e de tantos lugares, onde a gente vai lá, faz a cobertura, traz para você, você reza junto, tantas transmissões de Santas Missas você acompanha aqui, você tem, ontem por exemplo, foi a noite de louvor, você acompanhou aqui, coisas maravilhosas. Pois é, mas tudo isso acontece, sabe por quê? Por causa de você que é associado. Então deixa eu fazer um apelo, um pedido realmente e uma motivação. Torne-se hoje mesmo um associado da obra Evangelizar é Preciso. Olha só, pelo telefone 0800 410 6060, você liga, torna-se um associado, manda mensagem pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp também você pode se associar. 41 3221 6060. Manda uma mensagem. Olha só, motivos para se tornar um associado, participar da caridade, que é 365 dias por ano. A gente exerce a caridade. Receber um atendimento humanizado aí no nosso central de atendimentos do associado, e onde você coloca também o seu pedido de oração, onde você tem um acompanhamento, um direcionamento pelos nossos atendentes aqui. E claro, você vai estar contribuindo na evangelização e você bate no peito e diz: eu ajudo a obra de evangelização da igreja, porque, Joelma, evangelizar é preciso. E juntos evangelizamos mais. Associe-se à obra Evangelizar é Preciso, hoje mesmo. E quer saber mais? Olha só, hoje, por exemplo, você vai ter uma transmissão de uma Santa Missa por causa de você que é associado. E será da capela da Missa em honra a Nossa Senhora Aparecida. Na verdade, hoje, 19 horas, celebração presidida pelo padre Rodolfo Triust. A missa será direto do Santuário Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Londrina, no Paraná. Padre Rodolfo hoje preside a Santa Missa, não perca. E essa transmissão, é claro, patrocinada por você que é associado da obra Evangelizar. Direto de Londrina, 19 horas, você não pode perder hoje a Santa Missa. E eu já vou indo para cá, pertinho da imagem de Jesus das Santas Chagas. Vou pegar o terço hoje das Santas Chagas nas mãos. Quantos devotos, quantas pessoas que têm a devoção a Jesus das Santas Chagas e que reza o terço das Santas Chagas. Hoje, durante todo o dia, vai ter o terço das Santas Chagas, a novena das Santas Chagas, a novena que eu falo permanente, né? A oração a Jesus das Santas Chagas, e você acompanha aqui, recebendo também agora a bênção, pela imposição do ícone da imagem de Jesus das Santas Chagas. O Senhor esteja convosco, e Ele está no meio de nós. Pela imposição deste ícone, desta imagem, também do terço das Santas Chagas, desce e permaneça sobre você, o seu lar, sua família, pessoas que colocam água para ser abençoada, roupas, objetos. Desce e permaneça a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que abençoe o seu dia. Deus abençoe você também, Joelma, minha amiga. Amém, o senhor também. Deus abençoe. Padre. Teve bom demais nosso bom dia, não teve? Muito bom. Bom demais. Muito bom. Vamos terminar cantando. Solta a voz, Joelma, vai lá. Nossos irmãos repartiam os seus bens, fraternalmente tinham tudo. E vamos visitar em Pará de comum. Minas, no Centro-Oeste Mineiro. Olha aí, Galo Joaquim. Canal 51.1. Bom dia, Pará de Minas. Dia a dia,
pedindo a bênção de Dom Giovanni Luiz, bispo de Divinópolis. E todos Tá chegando aí o Padre Everson Kloster. Vai começar com a palavra, Galo Joaquim. Chama o povo aí. não havia Até amanhã, minha gente. necessitados entre